Fernando Calais, é impossível não juntar esses pontinhos, porque o Cuca anuncia, surpreendentemente, que vai embora do Atlético, né? Estou pensando naquele torcedor que o Pedro Rocha imaginou aqui, né? O cara que foi dormir ontem às 10 da noite e ainda não acordou. E o primeiro sentimento com relação a ele é o de inveja, Sim, né? Temos essa inveja. Sim, eu também. Estamos juntos nessa aí. Né? E o segundo de realmente uma preocupação com o susto que a pessoa vai tomar. Agora, esse cara certamente vai continuar rolando as páginas aí, né? Do GE. Globo, vai lá no Globo para dar uma olhada, vai, né, procurar todas as fontes de informação, vai ligar aqui no Sport TV e vai saber também que o Jorge Jesus já não dá treino hoje no Benfica. E aí, como é que a gente faz para não juntar esses pontinhos, Calais? Bem-vindo à redação. Rapaz, sabe, Barreto, eu ontem reservei hotel e passagem para o Porto, né? Porque são 40 minutos de avião. Eu falei, olha, vou nesse jogo que vai ser fundamental, né? Pega a coletiva de imprensa do Jorge Jesus, vai ser uma loucura, ganhando ou perdendo. Então, cara, eu reservei o hotel, reservei o avião, mas pensando que ia pegar a coletiva do Jorge Jesus pós-jogo. O problema é que o Jorge Jesus não vai nem ir para o Porto, pelo menos tudo indica. A gente está vendo aí o meu colega Pedro Sepúlveda, da SIC, que disse hoje de manhã, foi o primeiro a dizer, né, que o Jorge Jesus seria demitido hoje. Ele teve uma reunião longa, ele e os advogados, com o Rui Costa, o presidente do Benfica, hoje de manhã, para tentar resolver como é que vai ser essa saída dele. A gente está vendo aí a Bola também dizendo que está de saída o Jorge Jesus hoje. O Record, o Jornal de Lisboa, falou hoje de manhã, acabou de publicar falando que provavelmente dentro de 10, 15, 20 minutos, a gente não sabe muito bem, mas às 2 horas de Lisboa, que seria daqui a 20 minutos mais ou menos, até aí deve sair um comunicado oficial do Benfica. A gente não sabe sobre o que, se vai oficializar ou não, porque parece que o Jorge Jesus estaria pedindo uma indenização, ou então pelo menos continuar recebendo o salário do clube até ele conseguir outro time. Mas, pelo visto, o meu planejamento de pegar a coletiva do Jorge Jesus depois do clássico de quinta-feira contra o Porto lá no Dragão, não vai acontecer não, né? Parece que o Veríssimo vai ser que é o técnico do time B, né? O Nelson Veríssimo, parece que ele vai ser o técnico interino na quinta-feira, nesse jogão que pode realmente acabar com a Liga Portuguesa para o Benfica, né? Que já está longe, nesse momento, do Porto e do Sport, que são os líderes da Liga Portuguesa. Então, você imagina, perdendo para o Porto, né? O Sport tem um jogo tranquilo também nesse fim de semana. Você tirar uma vantagem muito grande assim, de um líder, a gente já viu acontecer. Agora, tirar uma vantagem muito grande de 2 jogadores, de 2 times, né? 2 times grandes na liderança, como o Sport e o Porto, é muito difícil. A gente poderia estar vendo aí o fim da temporada, entre aspas, do Benfica no Campeonato Português. Quem sabe você não pega a coletiva do presidente anunciando a saída do Jorge Jesus, indicando quem vai ser o próximo treinador. De repente ainda dá para aproveitar essa passagem aí, ô Calais. A gente mostrou aí o giro de notícias, né? Evidentemente, os sites dos jornais portugueses estão muito agitados nesse momento, né? Atualizando as suas informações. A primeira indicação que a gente teve foi um tweet do Pedro Sepúlveda, né, que é um jornalista português, que anunciou também a contratação do Paulo Sousa pelo Flamengo. Então, quer dizer, já né, se hoje confirmada a saída do Jorge Jesus, que é o que tudo indica, né, vai ser a segunda no alvo aí do Pedro Sepúlveda. Ele tá ligado nessa temporada de negociações aí com técnicos europeus, Calais. Mais uma, ele pede música. Mais uma pede música. Jorge Jesus no Galo, hein? Pois e é uma coisa, Barreto. Fala, Calais. E outra coisa, Barreto, ninguém estava esperando isso. Ninguém estava esperando. Eu acho que nem o Flamengo, nem o Jorge Jesus, nem o Benfica, ninguém estava esperando que o Jorge Jesus fosse sair antes desse jogo de quinta-feira. Porque o Benfica, ele perdeu de 3-0, né? Foi eliminado da Copa, da Taça de Portugal na semana passada. Num jogo onde, cara, poderia ter sido 5, 6, 7 do Porto, não fosse o cartão vermelho do Evanilson. O Porto, inclusive, mesmo com 1 a menos, poderia ter metido 2 ou 3 gols mais. Mas foi assim uma humilhação realmente enorme do Benfica contra o Porto na semana passada. Então, esse jogo de quinta-feira, teoricamente, né, a gente estava imaginando, todo mundo estava imaginando, que seria o jogo que ia definir realmente o que ia acontecer com o Jorge Jesus daqui para frente. O problema é que ontem, Barreto, ele teve uma discussão
com o Pizzi, o capitão do Benfica. Ele afastou o Pizzi do grupo, e aí o resto do vestiário se rebelou contra o treinador. Falou assim, a gente não vai treinar, a gente não concorda com o que acabou de acontecer, a forma que você tratou o nosso capitão, a gente não vai treinar. Deu uma confusão tremenda. Tem rumores, inclusive, que parece que a coisa quase chegou aí, assim, a parte de confrontação física, realmente, dos jogadores com o Jorge Jesus. Teve que intervir o presidente do clube, o Rui Costa, ex-jogador, né, famoso, um dos maiores jogadores da história do futebol português, e que hoje está com o pepino na mão, porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse momento. Então, é uma notícia que ninguém estava esperando, ninguém imaginou que ia acontecer, existia uma expectativa muito grande, era o jogo do ano, esse clássico de depois de amanhã entre o Porto e o Benfica, mas pelo visto vai ser sem o Jorge Jesus já. Complicado, né? E vamos lembrar que o Jorge Jesus apareceu para o futebol brasileiro num camarote do Independência, né? Exatamente. Com dirigentes, com conselheiros do Atlético Mineiro. Ó, tá aqui o texto do GE, a nota do GE. Globo naquela época. Tá pareado aí? O pareamento aqui está em ritmo de plantão de fim de ano. Ele fica indo e voltando. Ô, Barreto. Agora. Fala, Aidan. Acho que agora vai pintar aí. Não só o Jorge Jesus, o Jorge Jesus estava se oferecendo ao mercado brasileiro, se a minha memória não me trai, o que é raro, ela não me trair, aliás. Ele conversou com o Atlético Mineiro na época, tinha uma especulação dele no Vasco também, naquele momento. O Vasco, então, na primeira divisão. E o Flamengo só contratou o Jorge Jesus porque o Abel Braga, que era o técnico, que era o plano, o projeto inicial da diretoria comandada pelo Rodolfo Landim para dirigir o Flamengo, né? Era o Abel Braga, que teve no Flamengo naquela passagem momentos muito turbulentos. Não aprovou, por exemplo, a contratação do Arrascaeta, que enfim, é um dos melhores jogadores de toda essa era do Flamengo. E ele dizia que o Arrascaeta não tinha lugar no time de acordo com os planos dele, enfim. O Jorge Jesus só foi parar no Flamengo porque o Abel deu errado. Também não tem... e aí foi aquela explosão, aquela exuberância, né? O futebol belíssimo que o Flamengo jogou. Há muitos anos um time não joga no Brasil um futebol tão bonito como aquele que o Flamengo do Jorge Jesus mostrou. Melhor, bem melhor, inclusive, na minha opinião, que o futebol do Atlético Mineiro, pelo menos em relação à beleza do jogo, que é uma coisa que eu prezo muito. Agora, vai saber se o Jorge Jesus tem condição de repetir aquilo, não só no próprio Flamengo, que é uma obsessão de boa parte da torcida do Flamengo, mas mesmo no Atlético Mineiro. Não dá para saber, né? Como é que vai saber? Olha o que está acontecendo com o Jorge Jesus nesse momento, que o Calá está narrando aí. Tentativa não agressão, mas enfim, um confronto físico com os jogadores no vestiário. Então, assim, o clima é muito, muito pesado, muito difícil para o Jorge Jesus, que tem aquela história lá com o Flamengo em 2019, mas também é preciso lembrar de como ele deixou o Flamengo, né? Ele tinha acabado de renovar com o Flamengo, indicado contratações como a do Michael, como a do Gustavo Henrique, como a do Léo Pereira, e foi embora para o Benfica, deixando o Flamengo com a brocha na mão, como se diz, né? Ele tirou a escada e ficou lá com a brocha na mão, como diz a expressão, e assim ele foi embora. Então, assim, o pacote Jorge Jesus também não é essa perfeição toda que aquele time de 2019 indica. A gente precisa observar isso também. Bom, vamos fazer um registro aqui que é bem adequado para a central do mercado, viu, Pedro Neville? Já está aqui o comunicado oficial do Benfica sobre a saída do técnico Jorge Jesus. A Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD informa nos termos... Gente, nem de óculos está dando para ler isso aqui. Para o efeito exposto, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão de contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos. Né? Em linguagem de comunicado oficial, tchau, Jorge Jesus. Já não é mais
treinador do Benfica, então começa a entrar aí no radar da nossa central do mercado, né, Pedro? A gente já está aqui ligando os pontinhos entre o Atlético Mineiro, que não tem mais o Cuca, e o Jorge Benfica, que não é mais o Jorge Benfica. O Jorge Jesus, que não é mais treinador do Benfica. Pois é, uma ciranda, né? E aí a gente está esperando agora as cenas dos próximos capítulos para saber onde Jorge Jesus vai parar. Ele que chegou a sinalizar positivamente ao Flamengo, mas o Flamengo esperou. E, inclusive, a gente recorda que o Marcos Braz, quando recentemente, chegou a pagar o post, mas colocou, vamos embora, que esperar não é saber, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, com a foto do Geraldo Vandré. Depois apagou e, se tivesse esperado um pouquinho mais, essas cenas dos próximos capítulos poderiam ser mais previsíveis, né? Agora a gente vai, sim, atualizando a cada momento aqui na Central do Mercado sobre o que acontecerá com o Jorge Jesus, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro.